Tem um estudo da FGV, do direito aí do Rio de Janeiro, da FGV, que aponta que 1% dos réus com foro privilegiado são condenados. O levantamento foi realizado entre janeiro de 2011 e março de 2016 e indica ainda que só 5,8% das decisões em inquéritos no Supremo foram desfavoráveis aos investigados. Eu começo com você, Andreasa. Eu sou contra o foro privilegiado e a favor da imunidade exclusiva para livre expressão de opinião. Eu acho que o homem público, o deputado, o senador, o presidente da República precisa ser protegido para dizer o que precisa ser dito. Fora isso, não. Vera. Eu sou contra o foro que começa, no qual as ações começam no Supremo. E o Supremo, que é um órgão que deveria ser de controle constitucional, tem de ficar fazendo instrução de processo penal. Isso eu sou contra. Mas eu acho que tem de haver um mecanismo para que os detentores de mandatos não fiquem sujeitos a ter uma liminar de prisão de um juiz de primeira instância de Quixeramobim. Então você tem que ter um critério que a pessoa responda apenas no foro onde ela está, né? Por exemplo, se ele é presidente da República, responde na Justiça Federal em Brasília. Se é governador, responde na Justiça Federal do estado do qual é governador. Então, algum tipo de prerrogativa de foro que garanta que a pessoa não tenha de sair se defendendo no país inteiro e sujeito a uma liminar de um juiz de uma vara do interior ali. Então, aliás, isso eu sou a favor. Aliás, tem uma matéria da Folha hoje dizendo que o Barroso enviou para o plenário do Supremo um processo para discutir a redução do alcance da prerrogativa de foro aos deputados, senadores e ministros. Talvez isso seja discutido daqui para frente. Como é que você vê isso? Primeiro você, Madureira. Eu sou totalmente contra o foro privilegiado já há muito tempo. Eu fico espantado que só agora, né, a imprensa, a opinião pública resolveu se posicionar com relação ao foro privilegiado. E vejo que existe uma unanimidade praticamente, todo mundo é contra o foro privilegiado. Agora eu já falo isso há muito tempo, mesmo porque no Brasil, deputado estadual, federal, mandato, cargo de ministério, virou tudo esconderijo, vale-a-couto de bandido. Hoje o indivíduo vai para a vida pública para poder ficar a salvo da justiça. As pessoas de bem não querem participar da vida pública, não querem se candidatar, né, e não tem espaço, porque essa bandidagem usa dos meios mais vis e sórdidos para se eleger, vide Caixa 2 e tudo mais, e hoje então a vida pública brasileira virou esconderijo de bandido, salve as honrosas exceções de praxe, mas a maioria dos parlamentares são bandidos que usam o Congresso, as Assembleias Legislativas para se esconder da justiça. É isso que acontece. E sou mais, eu sou contra a prisão especial. A prisão especial é uma coisa medieval, é do tempo da escravidão. É ridículo esse negócio de prisão especial. Todos são iguais perante a lei. Assim diz a nossa Constituição. Gente, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Tem uma ouvinte nossa que falou aqui no chat do Facebook, ela tá certa. Esse estudo da FGV, do Supremo em números, não diz respeito apenas àqueles que têm prerrogativa de foro, tá? É a todas as ações penais que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então pode ser grau de recurso que chega ao Supremo também. Daí a quantidade enorme de processos que estão nesse estudo. Desse número imenso de ações penais que chegam de uma maneira ou de outra ao Supremo, apenas 1% tem condenação. É um número baixíssimo. O tempo que um processo passa lá é altíssimo, o que mostra que o Supremo Tribunal Federal não deveria ser a instância para cuidar disso, que muita coisa deveria se encerrar em outras instâncias e não chegar nem em grau de recurso ao Supremo. Teria de haver uma remodelação processual intensa e enorme no Brasil. Mas só para a gente fazer essa ressalva, a nossa ouvinte está certa, desculpa eu não dar o nome, é porque o chat vai rodando aqui, eu perdi o nome dela, tá? Vai, Andreasa, para a gente chamar o nosso primeiro break. Tem uma coisa que me incomoda nisso, né? É que se convencionou no Brasil a ideia de que o foro privilegiado e, portanto, o processo no Supremo é uma saída para a impunidade. Se isso é verdade ou não, é uma longa discussão que a gente pode ter aqui, mas é muito
desagradável e difícil que a Suprema Corte brasileira esteja nessa posição, né? Em boa parte por culpa dos seus integrantes. Mas o fato é que hoje, para o senso comum, o Supremo Tribunal Federal é o foro da impunidade. E esse levantamento ajuda a corroborar essa sensação e artifícios como esse do Moreira e o do Lula também. Veja que o negócio do Moreira tem aí uma pegadinha, né? Quando o Temer impôs o tal do critério para não afastar os ministros, ele fala lá o critério e fala assim, veja bem, estou falando da Lava Jato. Por quê? O Moreira já tem uma denúncia. Ele é denunciado naquele processo da farra das passagens, do uso das passagens para os ex-deputados da Câmara, da cota de passagem, para coisas fora do mandato. E ele foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal. Isso não corre ainda no Supremo, porque ele ainda não tinha foro e ele não era mais deputado quando quando a denúncia foi apresentada, mas ele já tem uma denúncia. Então não valeria o critério do Temer se fosse para denunciados em geral. Então veja que até o critério tem de ter um inciso, né? Legal, gente, vamos então ao nosso primeiro break. Ô, Patrick, só um instantinho. Vai, Patrick. Madureira, vai lá. Não, só para pegar o outro aspecto dessa questão, que é muito importante, como você mesmo falou, só 1% dos réus com foro privilegiado foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Tem que ver esse outro lado da moeda também, ou seja, a Suprema Corte Brasileira empurra com a barriga, ela faz escudo, protege, é conivente com esses bandidos, por isso que eles querem foro privilegiado, porque eles não são julgados pela Justiça Federal, não são julgados e não são condenados. Essa vergonha, esse vexame também cai sobre o Supremo Tribunal Federal. O 1% é de condenação, tá? Tem vários, tem um percentual maior de absolvição, tem um percentual grande de prescrição, que aí entra nisso que você falou, que nem chega a ser julgado a tempo, e tem um percentual que eles devolvem para as instâncias. Eu posso até ver os percentuais aqui, porque eu anotei todos. É o seguinte, pessoal, 5,8% das decisões são a favor da condenação, da acusação. Dessas, 1% vira condenação. O resto volta para as instâncias inferiores. Tem 71 casos, 71% de absolvições e 34% de decisões que são favoráveis em grau de recurso.